meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai ver a definição de algumas derivadas temporais de algumas grandezas físicas, como posição e velocidade. Mas antes eu vou definir, muitas vezes uma grandeza física é um produto vetorial ou um produto escalar. Então quando a grandeza é um produto vetorial, por exemplo, torque, ou um produto escalar, como trabalho na física, por exemplo, a gente precisa entender um pouco essa definição matemática. Então eu vou dar uma resumida um pouco e falar um pouco sobre o módulo de um vetor. Por exemplo, a gente tem um vetor, que é o vetor posição. Aqui eu tenho um sistema de coordenadas em 3 dimensões, né, y, x e z. E numa trajetória de uma partícula, eu tenho uma partícula que se desloca no espaço, e em 2 pontos dessa trajetória eu tenho um vetor posição localizando essa partícula nesses 2 pontos. Ela sofre um deslocamento, ΔR, e esse R representa o vetor posição da partícula. Como é um vetor, ele tem, nesse sistema de coordenadas em 3 dimensões, ele tem 3 componentes, esse vetor posição. Tudo bem? E para falar um pouco de grandeza física, que são vetores, você precisa entender primeiro o que é um produto escalar e o que é um produto vetorial. Por exemplo, vamos colocar aqui um produto, eu vou dar um exemplo de cada um, produto escalar. O produto escalar é o produto entre 2 vetores que vai dar um escalar como resultado. Por exemplo, eu vou indicar esse produto escalar genericamente, por exemplo, como A ponto B, 2 vetores, e o resultado vai dar um escalar. Esse aqui vai representar um produto escalar. Então, por exemplo, se você tem 2 vetores, eu vou colocar componentes desse vetor. Por exemplo, nos 3 eixos. Assim eu represento esse vetor A, por exemplo, Z na direção K. Esses versores indicam a direção em cada eixo. Então é o que a gente tem aqui na sistema de coordenadas, são os chama de versores unitários. Eles têm módulo unitário. Então o módulo desse I chapéu indica a direção nesse eixo X, é o mesmo valor do módulo J chapéu em direção no eixo Y, e do K chapéu tem módulo 1, indica a direção em cada eixo do sistema de coordenadas. Então quando você representa um vetor, por exemplo o vetor A, ele tem 3 componentes em cada direção, X, Y e Z. Tudo bem? O vetor B, por exemplo, eu posso indicar como dx na direção I chapéu, dy na direção J chapéu, e assim por diante. dz na direção K chapéu. Então, um vetor em 3 dimensões, em 3D, tem 3 componentes, e o produto escalar dele vai dar um número, ou seja, vai dar um escalar. Tudo bem? Então, a definição de produto escalar. A gente pode fazer essa multiplicação, por exemplo, e encontrar o produto escalar entre A vezes B. Na física a gente tem, por exemplo, o trabalho, é um produto escalar. A gente vai dar como exemplo no final. Então o produto escalar desse termo por esse, se a gente fizer essa multiplicação, por exemplo, pega o primeiro termo, multiplicando o vetor A pelo vetor B, né, fazendo a distributiva, você pega o primeiro componente e multiplica pelo primeiro componente do segundo vetor, pelo segundo componente e pelo terceiro componente. Então eu vou pegar e fazer essa multiplicação de componente por componente. Então, a primeira multiplicação seria isso aqui. Você pega A vezes B, então pega a componente, a primeira componente do eixo X do A, multiplica por esse e por esse, somando. Então, isso aqui vai dar o seguinte, pode colocar assim, vai dar AX vezes BX e vezes I, que é o versor, produto escalar com o outro versor. Aí a outra multiplicação, esse aqui por esse, agora esse aqui por esse. Então vai dar mais AX por BY e I chapéu, que é o versor dessa componente, por J chapéu, produto escalar. Então esse aqui você tem um produto escalar, são versores unitários, você está fazendo o produto escalar deles. Finalmente você pega a componente A e multiplica pelo componente Z
segundo vetor. Então, AX, BZ e chapéu, produto escalar, K chapéu. Se você faz isso para todas as componentes, isso aqui vai dar uma expressão bem grande, mas vamos fazer primeiro para essa primeira componente do vetor A e em relação às outras três componentes do outro vetor B. Então, esse por esse aqui por esse aqui por esse. Esse resultado, né? Esse resultado vai dar somente isso aqui. Por exemplo, aqui, I vezes I chapéu, isso aqui vai dar 1. E esse aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Ou seja, o produto escalar, quando os versores são iguais, o produto escalar deles dá sempre 1. Para produto escalar, isso aqui é verdadeiro. E quando eles são diferentes, por exemplo, está sempre 0. Então, para o produto escalar, isso é verdadeiro, porque o produto escalar, na verdade, é isso aqui. É o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu vou chamar de gama. O cosseno do ângulo entre eles. Como esses vetores unitários, eles são perpendiculares entre si, por exemplo aqui, ó, o vetor Z, o K chapéu, né? Aliás, o K chapéu e o J chapéu e o I chapéu são perpendiculares entre si, o cosseno de 90, né, dá sempre zero, vai dar sempre 0, cosseno de 90. E quando eles são iguais, o ângulo entre eles é 0, cosseno de 0 dá 1. Tudo bem? Então, em resumo, essas componentes multiplicadas, essa primeira componente multiplicada pelos 3, o que vai sobrar é apenas esse termo aqui, que vai dar A vezes B. A vezes B no eixo X. E se você fizer a segunda componente do vetor A, depois a terceira, você vai obter que o produto escalar entre A e B vai dar AX VX, AY BY e AZ BZ. Esse é o resultado do produto escalar. Tudo bem? Evidentemente, você não precisa fazer toda vez essa definição para encontrar. É só memorizar que o produto escalar é isso aqui. Tem aqui o produto escalar entre dois vetores. A gente definiu dois vetores A e B. E tem uma propriedade importante também. O produto escalar ele é comutativo. Significa que se você troca a posição nesse produto escalar do A com B, por exemplo, A produto escalar B é igual a B produto escalar A. Ou seja, ele é comutativo. É uma propriedade matemática desse produto escalar. Dá o mesmo resultado se você trocar a posição de A com B. Muito bem. Um exemplo de produto escalar na física. Na física tem um produto escalar. Por exemplo, o trabalho. Acho que a grandeza de trabalho na física, que é energia, né? Você está calculando a energia da interação de uma força com um corpo, né? Provocando um deslocamento. Então, é um produto escalar. Por exemplo, vamos colocar aqui então na física. Na física você tem um produto escalar, a partir dessa definição matemática, vale para o nosso produto escalar na física. Trabalho. O trabalho, o símbolo que eu vou usar muitas vezes é esse aqui, no ensino médio, por exemplo, ou no ensino superior é usado esse símbolo para o trabalho de uma força, que é isso aqui. Um W maiúsculo, tudo bem? Mas o produto escalar o que é? Ou quer dizer, o trabalho o que seria? O trabalho de uma força, no ensino médio, por exemplo, é a força, o vetor força vezes o vetor deslocamento. Né? A força provoca um deslocamento, você calcula o trabalho da força que empurra um objeto, por exemplo, provocando o deslocamento desse objeto. Então você tem o produto de dois vetores, escalar, que vai dar um escalar, que vai dar um número. Né? Por exemplo, o trabalho na física é calculado em joule, unidade de energia. Tudo bem? Então é um produto escalar. Ou seja,
o trabalho, na verdade, é o módulo do primeiro, usando a definição, né, que a gente viu, de produto escalar, o módulo do primeiro vetor, força, o módulo do segundo, distância, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles, chamado gama. E aí, esse aqui seria o módulo do trabalho. Mas é um produto escalar, ok? Você tem um produto escalar aqui. Muito bem, a gente vai falar de produto vetorial e também vai dar um exemplo depois, tudo certo? Então aqui está o produto escalar. Muito bem, agora vamos comparar com um produto vetorial. Vou apagar esse lado. Apagar esse lado aqui. Vou colocar aqui produto vetorial. Vou fazer esse pequeno resumo. O produto vetorial, ele a definição, símbolo seria o vetor A, vec B. Essa é a definição do produto vetorial. Seria o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre eles. Agora não é mais o cosseno, é o seno, ok? Seno do ângulo entre eles, chamado de gama, seno do ângulo entre eles. E ele não é comutativo. Ele não é comutativo, ou seja, A vec B é diferente de B vec A. Na verdade, B vec A, produto vetorial, é menos, ok? Esse aqui é igual a esse aqui, ó. Então, se você troca a posição dos vetores, o produto vetorial vai mudar. Então, ele não é comutativo, diferente do produto escalar, que é comutativo. Tudo bem? E para você calcular o produto vetorial dos vetores, eu não vou fazer aqui, mas vou deixar indicado aqui como fazer. Você pode resolver esse determinante. O produto vetorial dos vetores, com 3 componentes, por exemplo, você pode resolver esse determinante aqui. 3 componentes, pega os componentes de cada vetor, o A e o B, por exemplo, AX, AY e AZ, e do vetor B, dx, dy e dz. Resolvendo esse determinante, você tem um produto vetorial entre eles. Tudo bem? Pode resolver através dessa forma. Muito bem. E como você pode, se você quiser saber a direção, imagine que o produto vetorial, que vai dar um vetor, né, o resultado é um vetor. Vou chamar de vetor V. Seria o produto vetorial entre A e B. Se você quiser saber a direção dele, você pode usar a regra da mão direita, por exemplo. Você pode, em duas situações aqui, situação 1, pega o vetor A e faz o produto vetorial entre A e B. O ângulo entre eles, esse seno do ângulo entre eles, o ângulo entre eles eu vou chamar de gama, por exemplo. E se você fizer a produto vetorial B, para onde ele vai apontar, já que se trata de um vetor resultado, né? O produto vetorial dá um vetor como resultado. Mas para onde ele está apontando? Qual é a direção dele? Qual o sentido dele? Então você usa a regra da mão direita. Regra da mão direita, os dedos aqui principais vão indicar o giro que você vai dar. Você vai tentar aproximar o vetor A com o vetor B, né? A vezes B, então tenta aproximar o A do B, assim, com a mão direita. Para fazer isso, você tem que virar a mão para baixo e o polegar indica a direção do produto vetorial. Então, o produto vetorial vai estar para baixo. Ou seja, esse produto vetorial aqui, que representa o vetor V, que eu chamei, vai estar para baixo. A vezes B. E, numa situação diferente, se você calcular o produto vetorial de B vezes A, ele vai estar no sentido contrário. Vou colocar aqui o vetor A, o vetor B, o ângulo entre eles é gama. E se você vai tentar fazer com a regra da mão direita também, tentar aproximar o B do A, aqui é o produto vetorial B vezes A, o polegar naturalmente vai estar apontando para cima, então o produto vetorial vai estar no sentido oposto, sentido contrário aqui. Esse aqui seria
B vetorial A. Porque ele é anticomutativo, ele não é comutativo, portanto, se você muda a posição dos vetores no produto vetorial, o resultado dá um sinal ao contrário. Então, aqui você vai ter o vetor A no sentido contrário, menos. Ok? Muito bem, essas propriedades são importantes. E aqui eu posso dar na física, por exemplo, também um exemplo de produto vetorial. Aqui eu trabalho no produto escalar. Produto escalar, trabalho. E um produto vetorial na física. Vou colocar aqui o torque, por exemplo. O torque é o produto vetorial do R, que é o braço. Se você tem uma viga, o torque provoca o giro dessa viga, por exemplo, se você aplica uma força aqui, uma força F, essa distância aqui é o braço desse torque, chama de R, e aqui é o eixo de rotação. Então você pode pegar o eixo de rotação aqui, aplicando uma viga, essa viga vai girar nesse sentido, por exemplo. Então o torque, ele é o produto vetorial de R vezes F. Ou seja, vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vetor, que é a força, vezes o seno do ângulo entre eles. Tudo bem? Se o ângulo entre eles for 90 graus, como é o caso aqui, por exemplo, aí o torque é máximo, por exemplo. Tá? Mas é um vetor. O torque é um produto vetorial entre R e F. Vetor posição é vetor força. Tudo bem? Então é um exemplo de produto vetorial na física aqui. Que vale as propriedades que a gente está vendo aqui. Tudo certo? Ok? E fazendo esse pequeno resumo, produto escalar, produto vetorial. Só um detalhe aqui, né? O produto vetorial não é comutativo, né? Que é V, né? Comutativo. Não é comutativo. Então, A vezes B é diferente de B vezes A. O sinal é trocado. Tudo bem? Muito bem. Agora, a gente pode apagar. Vamos colocar uma definição importante também, que é o módulo de um vetor. Até porque a gente está falando de vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração. A gente às vezes tem que calcular o módulo desses vetores, dessas grandezas vetoriais. Então, o que seria o módulo de um vetor? Então, de uma forma geral, o módulo de um vetor seria a soma dos quadrados das componentes desse vetor, raiz quadrada dessa quantidade. Mas eu vou só fazer essa prova. Importante. Então você tem um vetor posição, por exemplo, aqui. Então, dado o vetor posição, o vetor posição a gente está chamando de R, que localiza a partícula na trajetória num ponto, por exemplo, um ponto dessa trajetória, num certo instante de tempo. Então é X, posição X, versor I chapéu, YJ e o K, e o Z, né? K chapéu. Muito bem. O módulo do vetor posição, se a gente quisesse calcular o módulo, a quantidade, né? O número que representa o módulo dele, a gente faria isso aqui. Por definição, se você vai calcular o módulo de um vetor qualquer vetor, indicar por isso, eu posso escrever o módulo assim também, somente o R, ok? Normalmente no livro o R módulo está em negrito, por exemplo, ou entre duas barras, o vetor entre duas barras, isso significa o módulo. Então aqui eu tenho um módulo de um vetor. Ok? Mas o que seria o módulo? O módulo seria, por definição, a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. Ou seja, seria isso aqui. R, vetor posição, produto escalar, R, por ele mesmo. Então, o produto escalar dele por ele mesmo, raiz quadrada, seria o módulo do vetor, de um vetor. Tudo bem? A gente pode provar isso aqui. Então, vamos fazer essa prova. Então, por exemplo, se a raiz quadrada do vetor R, que é o vetor posição, vou colocar ele aqui, com os componentes,
produto escalar dele com ele mesmo, vou colocar mais uma vez o vetor posição. Se eu fizer esse produto escalar, eu vou ter a expressão do módulo do vetor. Tudo bem? Então, fazendo esse produto escalar, multiplicando cada componente, e a gente já fez isso antes, essa componente com essa, depois a primeira componente com esse número, com essa componente e com essa, você vai perceber que também isso aqui vai dar sempre x, com x vai dar x ao quadrado, aí dá i chapéu com i chapéu, a gente já sabe que isso aqui vai dar 1, tudo bem? Produto escalar, mais, e as outras multiplicações x com y, por exemplo, i chapéu com j chapéu, isso aqui vai dar 0, e esse x com o z, o i chapéu com o k chapéu, isso aqui também, com opção diferente, vai dar 0, produto escalar. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é a distributiva, né? Estou multiplicando esse aqui por esse aqui por esse, e esse aqui por esse. Se eu fizer isso com as três componentes, fazendo o produto escalar, vou ter mais termos aqui, eu vou chegar à conclusão que eu vou obter simplesmente isso aqui, ou seja, de componente com componente ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, dentro da raiz quadrada. E isso é o módulo do vetor, de qualquer vetor, na verdade. Então, o módulo de um vetor é o quadrado, a soma dos quadrados, das componentes, raiz quadrada dessa quantidade. Tudo bem? A partir de agora eu posso usar essa definição aqui de módulo. Então a gente pode ver agora, a partir de agora, algumas derivadas temporais que a gente usa muito na física. Por exemplo, a derivada da posição, que é a velocidade, e a derivada da velocidade, que é a aceleração. São derivadas no tempo, tudo bem? E a gente pode já definir isso aqui. Quando eu falar de derivada temporal, por exemplo, se eu derivar a posição, eu posso derivar apenas um componente do vetor posição. No tempo, se eu derivar uma vez, eu posso indicar, se essa derivada no tempo, eu posso indicar por x ponto. Estou derivando essa componente no tempo uma vez. Se eu derivar pela segunda vez, derivar novamente, eu posso indicar isso aqui por x2 pontos, né? Tudo bem? Então, x2 ponto é a derivada segunda da posição, que eu posso escrever também assim, derivada segunda da posição no tempo. Isso aqui é igual a isso, ok? Então, quando se tratar de derivada temporal, eu posso indicar por x pontos, x2 pontos, a quantidade de derivadas que eu estou fazendo, ok? Então, vamos apagar aqui em cima. Vamos pegar primeiro a definição de velocidade, derivada temporal. Então, por exemplo, pegar aqui a definição de velocidade. Velocidade, vetor velocidade, que varia no tempo, é a derivada da posição no tempo. Né? A derivada da posição. Então, a velocidade é a variação da posição no tempo. Portanto, se o vetor posição tem três componentes, né? A gente tem três componentes aqui, a gente pode derivar cada componente no tempo para obter velocidade. Por exemplo, as componentes do R, né? Que são as três. Lembra que o R tem três componentes? Estou derivando cada componente, mantendo as direções. E aí o resultado disso aqui é que a velocidade, eu posso indicar, por exemplo, x ponto, na direção de chapéu, y ponto, eu já derivei, né, a posição no tempo, j chapéu, então a velocidade seria isso aqui, z ponto, direção k chapéu. Então essa é a expressão da velocidade, derivei cada componente da posição. E por sua vez, a aceleração é a derivada da velocidade no tempo.
portanto também eu posso derivar cada componente da velocidade no tempo. Então, por exemplo, assim, a velocidade no eixo x no tempo, a derivada da velocidade no eixo y no tempo, e finalmente a derivada da posição no eixo z, da velocidade no eixo z no tempo. E ali eu vou obter a expressão da aceleração também, como se trata dentro da derivada temporal, né, a derivada segunda da posição. Isso aqui é x 2 pontos de chapéu, y 2 pontos, derivei duas vezes para chegar na aceleração, né? E z 2 pontos, k chapéu. Então aqui eu tenho a expressão da aceleração, que é a derivada segunda da posição, né? À medida que eu vou derivei a posição, eu encontro a velocidade, derivando de novo eu encontro a aceleração. Tudo bem? Aqui é velocidade, só para deixar anotado, e aqui é aceleração. Ok? Então, às vezes que eu vou estudar um movimento de uma partícula, eu preciso derivar para achar outra função, né? A partir da posição eu encontro a velocidade, derivando uma vez. E derivando a velocidade eu encontro a aceleração. E é assim que eu vou achando as equações. Às vezes o exercício pede isso, né? E a gente vai fazer exercícios, exemplos aqui, que vão pedir exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Tudo bem? Então essas são as derivadas temporais. Vou deixar assim, derivadas temporais, muito usadas na física. Ok? Então a gente já sabe o módulo de um vetor é a raiz quadrada do quadrado, da soma, né, dos quadrados dos componentes, raiz quadrada, e essas definições de derivada. Tudo bem? Muito bem. Feito isso, aí em seguida a gente vai fazer exercícios. Tá? A gente pegar uma lista, eu vou deixar o link disponibilizado na descrição do vídeo, um link de uma lista de exercícios. A gente vai fazer alguns exercícios, exemplos desse conteúdo até aqui. Tá bom?